Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre Jael, uma mulher da Bíblia. Vamos falar sobre sua vida pessoal, sobre a localização canônica do livro em que se encontra a história de Jael, contexto histórico, político, geográfico. Esse estudo está já publicado completo em formato escrito lá no site do curso bíblico online. Então, se você gosta de estudar através da leitura, você já pode estar estudando ali também. Mas se você prefere videoaula, este vídeo é para você e espero que te ajude a entender mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e bons estudos. Então vamos lá começar a nossa aula. Eu fiz esse material para falarmos sobre mulheres da Bíblia, embora aqui vai ter a história só de Jael, porque por enquanto eu fiz apenas desta mulher, mas espero estar aí aumentando, né, o estudo. Coloquei aqui este versículo, Salmo 119, 33 e 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, pedindo aqui, como em uma oração, que o Senhor nos ensine a palavra dele, para que nós possamos cumprir a sua palavra, porque nós sabemos que estudamos a palavra de Deus para que isso transforme a nossa vida, para que a gente se torne mais parecidos com Jesus. Aqui eu coloquei uma pintura de um pintor italiano, de 1682 a 1752, que ele viveu. E aqui nessa pintura nós temos a imagem de Jael. Aqui nós temos o comandante do exército, que era Cícera, do exército inimigo de Israel, e ela cravando em sua cabeça uma estaca, né? Aqui nesse estudo, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a localização canônica do livro no qual se encontra a história de Jael. Então, primeiro nós vamos ver em que livro está e, depois de ver em que livro está, onde está a sua localização canônica. Onde que ele se encontra? Na divisão que nós temos hoje da Bíblia. O esboço dos capítulos onde está essa história, vida pessoal, contexto geográfico, político, histórico e aplicação para a nossa vida. Eu coloquei aqui, nesse canto, tudo que nós vamos ver e sinalizei em amarelo onde nós estamos, para que você não se perca no estudo. Então, nós vamos estudar aqui agora a localização canônica. Veja, a Bíblia ela contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Para que fique fácil de você memorizar, basta você se lembrar que os dois livros possuem, de maneira geral, 4 divisões. Por que de maneira geral? Porque pode haver um ou outro autor que divida de maneira diferente. Mas a divisão, assim, uma divisão muito conhecida é essa aqui que nós estamos vendo, onde em cada testamento nós temos 4 divisões, ok? Então, o primeiro aqui, o Antigo Testamento, 39 livros, é dividido em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. E o Novo Testamento em Evangelhos, histórico, que aqui seria Atos, só tem um, cartas, que subdivide em paulinas e universais, e profético. Os proféticos aqui, né, eu esqueci de falar, eles se subdividem em profetas maiores e menores. Então, veja. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles possuem 4 subdivisões, certo? E um deles vai ter uma subdivisão. Então, veja, aqui o que subdivide é o profetas, né, proféticos, e aqui o que subdivide são as cartas, porque nós temos as paulinas e as gerais, tá bom? E onde está a história de Jael? A história de Jael está aqui no Antigo Testamento, dentro dos livros históricos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós vamos ver mais detalhe dessa localização canônica aqui. Então, aqui nós temos o Antigo Testamento, né, toda a divisão dele, que são os 39 livros. E aqui nós temos os livros históricos. Como eu falei, o Pentateuco são os 5 primeiros, termina com Deuteronômio. E os históricos nós temos aqui Josué e o segundo Juízes. Então, a história de Jael está aqui em Juízes, ok? Então, para que você grave aí na sua mente, né? Quando perguntarem a você ou você for dar um estudo, onde se encontra a história de Jael? Está no livro de Juízes, que fica no Antigo Testamento, dentro
dos livros históricos. Passando adiante aqui para o item 2, nós temos aqui o esboço. A história de Jael você vai encontrar no capítulo 4 de Juízes, mas o nome dela também é citado no capítulo 5. E aí eu fiz aqui o esboço apenas do capítulo 4, porque aqui há apenas uma citação, nós vamos apenas ler os versículos. Aqui no capítulo 4, qual que é a história que envolve a vida desta mulher, Jael? Bom, nós temos a história de que Israel desobedece a Deus, por isso Deus os entrega na mão de um inimigo chamado Jabim. Jabim era rei de Canaã, e a Bíblia vai dizer também que ele estava numa cidade chamada Azor, ele reinava de lá. Então, ele tinha um comandante no seu exército, esse inimigo de Israel, que era Jabim, tinha um comandante chamado Císera, que era o capitão do exército dele. Israel começa a clamar a Deus, e Deus levanta ali, naquele período, Débora. Ela era a juíza naquele tempo. Ela foi a 4ª juíza. Então, antes dela, tivemos 3. Débora convoca Baraque e profetiza que Deus levaria Císera ao Monte Tabor e o venceria. Mas Débora avisa que a honra seria de uma mulher. Então, Débora fala para Baraque sobre essa guerra que aconteceria, que Deus prepararia tudo e ele venceria. Porém, Débora avisa ele que a honra não seria dele, a honra não seria de Baraque, seria de uma mulher. E depois Baraque vai para a batalha, Débora com ele, e vence o exército de Císera. Então, Baraque derrota todo o exército, assim como Débora havia profetizado. Císera foge a pé até a tenda de Jael, aqui entra Jael, pois havia paz entre a casa de Éber, que era o esposo de Jael, e Jabim, que era o inimigo de Israel. Então, veja, Jael tinha um esposo, e a Bíblia diz que havia paz entre a casa deles, e o inimigo de Israel, que era Jabim. Então, Císera, ele se sentiu confortável e seguro de ir para a casa de Jael, já que havia paz entre eles. Jael deixou Císera confortável, pegou o martelo e cravou-lhe uma estaca na fonte. Israel persistiu até destruir Jabim. Então, aqui está o papel de Jael, né? Ela foi responsável por matar Císera, que era o comandante do exército aqui do rei inimigo de Israel naquele tempo. Aqui no capítulo 5, como eu falei para vocês, não fiz um esboço, mas coloquei aqui o versículo. Nós temos aqui que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Quem está falando isso aqui? Nós temos, no capítulo 5, se você abrir lá, o cântico de Débora e Baraque. Então, veja que estão honrando, elogiando ela e dizendo que ela deve ser bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Veja que há um elogio aqui por parte deles a ela, e aqui conta um pouco da história. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca na tenda. Com a mão direita, o martelo do trabalhador, golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Ele caiu e ficou prostrado, e ali ficou morto. Então, veja como foi ali importante o papel de Jael para a salvação de Israel. Aqui em Juízes 4, estava escrito como Débora havia dito a Baraque, né? Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Então se cumpre aqui exatamente aquilo que Débora havia dito a Baraque lá em Juízes 4:9. Porque, de fato, Deus entregou Císera nas mãos de Jael, que é uma mulher. Sobre a vida pessoal de Jael, o que nós podemos aprender aqui? Bom, Jael era casada com Éber, o queneu. Primeiro ponto que a Bíblia nos informa. Jael era casada com Éber. Eu coloquei aqui a imagem ilustrativa de um casal. E o que era o queneu? O que significa dizer que o esposo dela era queneu? Qual a origem deste povo? Bom, esse povo vai ser citado pela primeira vez lá em Gênesis 15. Você pode ler desde o versículo 18 até o 19. Vai estar lá no versículo 19. Onde Deus faz uma aliança com Abraão e diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu e cadmoneu. Então, veja, o queneu nada mais era do que uma tribo nativa da Palestina,
na era patriarcal. Por que na era patriarcal? Né? Porque desde a época ali de Abraão, que Deus está fazendo uma aliança com ele, esse povo já existia e Deus está prometendo que daria toda aquela terra para Abraão. Então eles são citados ali pela primeira vez nessa situação. Então era um povo, uma tribo que morava ali na Palestina desde a era patriarcal. Outra informação que a Bíblia nos dá é que eles moravam em algum lugar próximo à planície de Zaanim, que ficava junto a Quedes. Essa localização era na tribo de Naftali, que ficava mais na parte norte ali de Israel. Bom, por que eu coloquei aqui em algum lugar próximo? Porque a Bíblia diz que Éber, ele havia estendido as tendas dele até o carvalho de Zanaim, o que não significa, então, que ele morasse exatamente naquele local, né? Porque se eu tenho um espaço aqui e ele diz que estendeu as tendas até aquele local, vamos supor que a planície de Zanaim está aqui. Então, pode ser que seja aqui, ao redor, né? Até aquele local. Então, coloquei que ele morava ali próximo com a sua esposa. Havia paz entre a sua casa e Jabim, rei de Canaã, inimigo de Israel. Então, como nós sabemos, Israel desobedeceu a Deus e Jabim, rei de Canaã, era inimigo de Israel, levantado por Deus ali por causa da desobediência de Israel. Mas havia paz entre a casa de Jael, do seu esposo Éber, e o inimigo de Israel. Por isso que Císera foi se refugiar ali na casa dela. Bom, nós vamos parar a aula aqui. E na próxima aula nós vamos começar a estudar o contexto geográfico. Vou colocar aqui para vocês um mapa, nós vamos entender algumas localizações dessa história, depois o contexto político, histórico, aplicação. E que Deus abençoe a sua vida, espero que tenha ajudado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Fica com Deus.